Gênesis capítulo 11, verso 8, é o texto que a gente vai meditar hoje. Verso 5, perdão, é o texto da nossa meditação. Graças a Deus, Pai. Diz assim o texto: O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse Deus: eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isto. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. E assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Volta o 8, Luizinho. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Pai querido, hoje é uma noite que as águas não ficarão paradas na nossa frente. Hoje é uma noite, Deus, que aquilo que está em construção nós vamos avante para terminar. Pai, Senhor, Pai querido, não deixa ninguém, absolutamente ninguém, fora do alcance do poder da Tua palavra nesse recinto. Que todos sejam tocados, Deus, não haja indiferença, mas haja uma revelação para cada coração. Eu peço isso no nome de Jesus, e aqueles que creem dão graças a Deus. E fala comigo assim: hoje a pregação é para mim. E você pode aplaudir forte esse nome e assentar-se. Graças a Deus. Pode assentar. Tenha um pouco de paciência comigo ainda, irmãos. Ainda estamos com essa garganta inflamada, tossindo bastante. É uma tosse alérgica. E eu não posso tomar xarope antialérgico, então tem que segurar o que pode, com bala, com suco, com chá, com mel, com limão, com alho, com cebola, pastilha, tudo que vem a gente está tomando. Que fala que é bom, eu estou fazendo, aleluia. Se não sarar também, graças a Deus, piorar não vai. Por que o senhor não toma xarope antialérgico? Porque eu durmo. E eu não acordo depois. Fico uns 2 dias dormindo. E graças a Deus, eu não estou podendo dormir 2 dias. E acho que ninguém pode dormir 2 dias, embora eu precisava dormir 2 dias. Quem aqui tem certeza que precisava dormir 2 dias, levanta a sua mão e fala assim: mas às vezes a gente não pode dormir 2 dias. Mas então tenha paciência, semana que vem já vai estar tudo em ordem. Já está bem melhor. E o texto que nós lemos aqui, agora atenção toda aqui, nada é mais importante que aqui agora, para que você possa sair daqui tocado pelo poder dessa palavra. Nós começamos essa campanha quarta-feira, com uma multidão parecida com essa, um pouco maior, um pouco menor que essa. E a pastora Lourdes pregando foi muito feliz na pregação, onde ela usou um exemplo poderoso, dizendo que a sogra de Pedro estava doente. E se a sogra de Pedro estava doente, quando Jesus chegou na casa de Pedro, não tinha ali para Jesus o cafezinho que era costumeiro, o pão caseiro que era normal. E Jesus foi até o quarto onde a sogra de Pedro estava, tocou na sogra de Pedro, ela foi curada. E quando ela foi curada, imediatamente ela passou a servir. Olha que coisa linda. Pessoas curadas começam a servir. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, às vezes não tem condição de você colocar uma pessoa doente para fazer determinado tipo de serviço. Não pode. Pessoas doentes precisam ser tratadas para depois elas irem fazer o serviço que precisa ser feito. E às vezes a gente insiste em qualquer área da vida
Por isso que quando chega alguém aqui na nossa igreja, independente de chegar já com a camisa 10, eu falo sempre com a pessoa, espera um período, sara primeiro, ou se não tem nada para curar, pelo menos entenda como funciona a igreja, para depois trabalhar. E isso tudo na vida. Se eu estivesse totalmente afônico, eu não podia estar pregando. Que aí a voz não sairia. Então eu teria que estar sentado, ouvindo, ou deitado, dormindo. Para quando melhorar, então ir servir. E a pastora falou assim que muitas vezes nós conseguimos ver as feridas dos outros, mas a nossa, a gente esconde. E parece que Jesus já ensinou isso na Bíblia, dizendo assim que nós temos que primeiro ver a trave que está no nosso olho, para depois enxergar o cisco do olho do irmão. Seria muito mais fácil se cada um cuidasse somente da sua vida, sim ou não? Eu não sei qual rede social essa semana, ela está impossibilitando as pessoas de verem as curtidas que a pessoa tem nas suas postagens. Por que ela está fazendo isso? Porque uma pessoa normal, por exemplo, eu posto uma foto, tem lá 10, 15, 20 curtidas. Um blogueiro ou uma blogueira, ela posta uma foto, tem 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. E sabia que isso, o Fantástico vai falar sobre isso essa semana, está causando depressão em muita gente. Muita gente fica de cama, irmãos. Irmão! Muita gente fica de cama, porque a fulana teve 300 curtidas, ela teve só 20. Tem gente que chora por isso. Olha, ninguém curtiu a minha foto. Estudo. Se eu fosse estudar hoje, sabe o que eu estudaria? Psicologia. Terapia. Pessoas vão ficar ricas com esse negócio aí. Porque elas têm... As pessoas precisam pagar para ser ouvidas. Tem pessoas, irmãos, que cobram 6.000 uma hora para que a pessoa fale para ela ouvir. E eu não pago. Mas tem pessoas que cobram e tem gente que paga. E quando a pessoa vai lá, duas coisas que todo coach, terapeuta, psicólogo faz, ele dá uma meta e uma ação. Ele dá um número e um caminho para a pessoa chegar no número. Então, nós temos que aprender a cuidar das nossas feridas primeiro, para ver feridas dos outros. E ferida dos outros, irmãos, não é problema meu nem seu. Se a gente não pode ajudar, então nós não devemos nem atrapalhar. Quinta-feira, a pastora André pregou aqui para nós. Teve as pregações à tarde. Eu estou falando das pregações da noite. O pastor André pregou para nós aqui, falou sobre que milagre acontece na vida de gente organizada. Tem um número até a mais do que comporta a igreja hoje. Mas está tudo organizado. Se cada um faz a sua função, irmão, não tem erro. Se na sua casa cada um que se compromete por alguma coisa que ele está fazendo ali, e ele faz, dá certo. E ele usou o texto da multiplicação dos pães e peixes, que Jesus mandou agrupar grupos de 50, grupos de 20, grupos de 30, e ali o milagre começou a acontecer, porque houve uma organização. Aí na sexta, o pastor Wagner Lopes pregou sobre as promessas de Deus que cabe a nós, desde que as nossas atitudes sejam coerentes. Ontem, o pastor Gonçalves trouxe uma pregação muito boa. Quem estava aqui ontem à noite foi muito abençoado. Falando que nós, muitas vezes, corremos atrás
das coisas da terra. E as coisas da terra passam. E nós temos que aprender a correr atrás das coisas do céu. Porque as coisas do céu, a sabedoria e a vida longa, sustenta a prosperidade e a honra aqui na terra. Quem já ouviu falar? Alguém aqui tem um sobrenome Matarazzo? Quem já ouviu falar dos Matarazzos? Que gerente de banco não queria que um Matarazzo não tivesse conta na agência que ele trabalhasse? Que loja não queria vender para os Matarazzos? Eu presenciei um fato, Moisés e Cláudio, e você que trabalha com fórum deve presenciar tantas coisas, igual eu vou contar aqui agora. Eu presenciei um fato, um dia eu estava na agência de Rio Claro, uma agência de automóvel da Volkswagen, e lá para acertar um documento, um papel, eu tinha amizade com um dos donos lá, e ele estava lá conversando na roda, porque ele também era bem agradável, e conversava com as pessoas, com os clientes, dava valor aos clientes, e eu era uma pessoa normal, que tinha comprado um carro comum, mas recebendo uma atenção de um cliente bom. E chegou um gerente lá, e falou assim, olha, o fulano de tal está aqui, e ele quer levar 2 Gols. Ele falou assim, ele pode comprar quantos Gols ele quiser. Se tiver para vender, pode comprar 3, 4, 5 Gols. Ele pode, não, só que ele quer levar, depois você fatura. Eu falei assim, não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Mas é o fulano de tal. Ele falou assim, o fulano de tal vai fazer o mesmo procedimento que todo mundo. Porque eu não vou correr atrás do fulano de tal depois que o carro sair da minha agência. O que queria dizer? Que o sobrenome do fulano de tal, para aquele momento, não significava nada. Era, sabe aquela história? Você sabe com quem você está falando? Sei, paga e leva. Deus abençoe. Porque nós muitas vezes nos sustentamos só em coisas da terra, quando nós temos que nos sustentar em coisas do céu. Busque a Deus em primeiro lugar, está na Bíblia, irmãos. A Bíblia não erra, ela tem a receita certa. As demais coisas vos serão acrescentadas. E houve um tempo que o homem quis desobedecer a Deus com uma boa ideia. Eu posso ter boas ideias, você pode ter boas ideias, mas se as nossas boas ideias, elas não geram agradar a Deus, Deus tira a mão. Ele vai tirar a mão. Se o propósito não for o propósito correto, Deus vai tirar a mão. Nós podemos estar fazendo a coisa errada contra uma ordem bíblica expressa de Deus para a nossa vida. E pior, Deus, ele pesa a intenção que o homem tem no coração. Então a coisa fica mais complicada um pouquinho. Porque a minha boca pode estar falando uma coisa, mas o meu coração e mente pode estar totalmente longe das palavras que saem da minha boca. E o salmista disse assim, que o meditar do meu coração e as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti. Gênesis capítulo 9, verso 1. Deus dá uma ordem assim, ó. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo, sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Ordem. Isso aqui não é uma condição, volta o versículo. Não é uma condição. Deus abençoou dizendo, sejam, ser, vai, é um verbo. Vai fazer. Sejam férteis, sejam, multipliquem, encham a terra. Irmãos, Deus quer que você seja forte. Vou dizer de novo, Deus quer que a sua família seja forte.
tenha bons alicerces, boa base, boas estruturas. Quem crê vai dando glória a Deus aí no seu lugar. E aí o homem tinha essa ordem. E aí começaram a edificar cidades. Tinha um forte lá, porque sempre vai ter gente que se destaca. Irmãos, sempre tem alguém que puxa. A gente costuma dizer em treinamento de liderança que é 20 e 80. 20% é locomotiva, 80% é vagão. Quem sou eu, quem é você? Quem é vagão, quem é locomotiva na sua casa? Um puxa, o outro é o vagão, vem junto. Sempre aqueles 20% que são vagões, que são locomotivas e os outros são vagões. E apareceu naquela época um tal de Nimrod. E Nimrod era forte, era sumário, tipo da Ciméria, de Cinear. E ele foi abrindo cidades, construiu várias cidades, edificou cidades com a sua força. Ele era caçador, era guerreiro, um homem de armas. Ele se impôs. Só que chegaram um dia, Gênesis 11, verso 4, eles tiveram uma brilhante ideia. Os homens que governavam tiveram uma ideia e disseram assim, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados da face da terra. Olha a intenção. Fama pessoal. Fama pessoal. Pessoas, às vezes, elas querem a promoção pessoal do seu nome. E eles estavam querendo fazer uma torre para ficar num lugar só, contrariando ordens. Eles não iam obter sucesso. Deus pesa a intenção do coração, irmãos. Só que eles tinham uma coisa em favor deles. Verso 5. Eles tinham uma coisa muito séria. Porque eles falavam a mesma língua, Ricardo. Todos eles falavam a mesma língua. Eles não falavam uma língua estranha. Olha, o Senhor desceu para ver o que os homens estavam construindo. Verso 6. Ele disse, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Pega esse versículo, vamos pegar a parte boa desse texto. Quando nós falamos uma língua só. Olha o que disse Deus. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quando um povo é unido, quando uma família é unida, quando uma empresa é unida, quando uma organização é unida, quando falam uma só língua, nada vai impedir. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu não quero falar de política, mas eu vou falar um pouquinho, só um pitacozinho. Nós temos que orar pelo nosso país. Orar muito pelo nosso Brasil. E pelo nosso presidente. Nesses 7 meses de governo, é muito pouco tempo para ser serviço. E ele está tentando. Embora ele é meio tosco, fala umas coisas meio pesadas. E não é porque ele toma Santa Ceia, vai à igreja, que eu vou defender ou deixar de defender. Eu votei nele. Então a gente tem que ter confiança. Eu não posso agora, que acabei de votar num presidente, ele só tem 7 meses de governo, eu começar a criticá-lo porque é alguma coisa que ainda não chegou, que precisava de uma solução. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já se... Não precisa levantar a mão não, mas quem já se endividou em cartão de crédito aqui? Tem gente que comemora quando o banco aumenta o limite do cheque especial. Você não tinha que comemorar, você tinha que chorar. Porque o limite do cheque especial, ele vale se você usá-lo. Se você não estiver usando, esquece. Não serve para você isso. Mas se você estiver usando o limite do cheque especial,
e você usou ele já no começo, ou já saldou os compromissos, já usou, tudo agora que vai entrar no banco ou sair, o cheque especial já não tem mais. Não tem mais. Ele já deixou de existir. Vamos supor que você tinha 1.000 de cheque especial, gastou esses R$1.000, agora todo mês você tem o juro dos R$1.000 do seu cheque especial para pagar. E engraçado, você não tem mais os R$1.000 para usar. E quem já entrou em cheque especial, ou quem já começou a pagar mínimo de cartão de crédito, quanto tempo demorou para você sair fora dessa situação? Tem gente que pensou assim, ainda não saí. Às vezes vai anos. Às vezes vai 10 anos. O homem assumiu faz 7 meses, então tem muito cheque especial para cobrir ainda, tem muito juro de cartão para pagar ainda. Tem que ter um pouco de paciência. Mas a mídia que comanda o país, ela não vai ter essa paciência. Eles vão bater, porque desgraça vende. E nós não podemos ser os difamadores. Nós temos que honrar as autoridades constituídas, orar por elas e abençoá-las em nome de Jesus. E daqui 3 anos e 3 meses tem eleição de novo. Se ele não correspondeu, a gente troca. A força do voto está na nossa mão. Mas eu não posso entrar no balaio das gritarias e de falar aquilo que eu nem sei, aquilo que eu reproduzo, aquilo que eu ouvi. Então, olha, já pensou se todo crente desse país, nós somos mais de 50 milhões, levantar todo dia um clamor o governo do Brasil? Irmãos, o céu vai receber tanta oração que a mão do Senhor que já está sobre o Brasil, ela vai potencializar essas orações para a bênção desse país. Você pode dar um glória a Deus? Quando o povo é unido, ninguém segura. Uma igreja que fala uma língua só vai embora, irmãos. Onde não tem confusão, funciona. E eu sou o responsável de frear confusões. Você é responsável de aniquilar confusões. Todo foco de discórdia, em vez de você transmiti-lo, você devia parar em você e falar assim, morreu aqui. E orar. Isso na sua casa, na sua família, porque Satanás ele é especialista em armar confusões dentro de casa, para que o pai não fale a mesma língua da mãe, para que a mãe não fale a mesma língua dos filhos, para que os filhos não falem a mesma língua dos pais, e até o cachorrinho não fala a língua de ninguém, e fica uma confusão toda, e aquela casa não anda. E quando Deus desce ali, ele percebe que era uma língua só, e ele faz a confusão das línguas. De repente, cada um passou a falar uma língua que o outro não conseguia entender. Passa um tijolo ali, Ô Max, vem me ajudar aqui, faz favor. Cadê o Max? Ô Dorfo, vem me ajudar. O Dorfo está aí? Corre, tá na contagem. Vem cá, Max. Max, você é um homem que fala várias línguas. Certo? Hã? Ô, Borba, vem me ajudar, que você fala em inglês também. Vem cá, vem cá. É que o Dorfo fala 32 idiomas. Ô, Dorfo, você pode correr aqui um pouquinho? Vê se ele pode correr aqui um pouquinho só. Então, nós estamos construindo a Torre de Babel. Sim ou não? Eu vou falar tijolo, todo mundo fala tijolo. Certo? Tijolo. Break. Não, tudo mesmo tijolo. Nós vamos falar uma língua só no tijolo. Vamos falar. Tijolo. Tijolo. Cimento. Cimento. Pedra. Cal. Tá legal. A coisa está andando, sim ou não? Chegou o poliglota maior da igreja. Vem cá. Caiu, perdão. Nós estamos construindo a Torre de Babel, sim ou não? Yes. Não, yes. Esse é o cara. Damares, teu marido é o cara. Já chegou arrebentando. Torre de Babel. Lá, a língua que eles falavam era o hebraico. Possivelmente. Mas ninguém sabe se era hebraico ou não.
Mas vamos colocar que seja o português, tá? Ok. Eu estou construindo lá, eu estou lá falando. Agora eu falo para vocês assim: passa o tijolo. Fala, passa o tijolo. Passa o tijolo. Passa o tijolo. Passa o tijolo. Aí, ó. Pega um pedaço de pau. Pega um pedaço de pau. Pedaço de pau. Pega um pedaço de pau. Quando todo mundo fala a mesma língua, a coisa funciona assim ou não? Mas de repente, irmãos, Deus desce ali e confunde as línguas. Agora cada um, você fala inglês? Ou você fala uma língua que você vai inventar, porque você fala uma língua. E você fala um dialeto lá da África. Oh, com certeza. Você fala um dialeto de Angola. De Angola, não. É Angola. Angola? Angola é o que eu domino. Você não... Então vamos lá. Passa o tijolo. Niki Zipata. The brick. Uga, uga. Virou uma confusão. Um pedaço de pau. Miniminu. Wood. Põe uma língua do Afeganistão. Afeganistão? É, vamos lá. Yahasorianda. Hope. Rope. Omonganene. O que eu faço? Fica todo mundo perdido, entendeu? A confusão de línguas trouxe o quê? Dificuldade para a construção. Fala comigo assim. Onde há confusão. Verso 8, coloque para mim, fazendo um favor. As construções vão parar. Vamos falar forte? Não. Onde há confusão, as construções vão parar. Pararam de construir a cidade. Porque não havia entendimento. Eu chegava e falava assim, tijolo! Amane. Brick. Brick. Yahaso. Você entendeu? Na sua casa dá para entender a linguagem que se fala? Sua vida está com uma linguagem correta ou sua vida está com uma linguagem tudo atrapalhada? Obrigado, vamos aplaudir essa equipe linda aqui. Qual a linguagem que a gente está falando? Confusão de línguas parou a construção. O que paramos em nossas vidas? O que eu e você paramos de construir? Lucas capítulo 14, versículo 28 diz assim: um homem, quando ele quer fazer uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Verso 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Segura aí, não tire esse versículo, por favor. Primeiro motivo que a gente para alguma coisa. Ficou mais difícil que o imaginado. A gente não constava, como dizia o Chaves, não é o Chaves, Chapolin Colorado que fala, né? Não contava com as minhas astúcias. Tem as astúcias no caminho. Tem as dificuldades no caminho. Uma pessoa arruma um emprego lá em São Paulo, por exemplo, para trabalhar. Ele vai trabalhar ali na região da Vila Maria e ele mora na Penha, Zona Leste. As pessoas que trabalham com a gente no Conselho Estadual, a maioria mora na Zona Leste. Eles pegam 3 ônibus para chegar. Eles saem 5 horas da manhã para chegar às 7h30 no serviço. E eles saem 5 horas para chegar às 8 horas da noite na casa deles. Quando o trânsito ajuda. Quando o trânsito ajuda. E quando a gente não está lá para não fechar 7 horas o escritório ainda. A pessoa não conta que, às vezes, mora muito longe, tem as dificuldades. Vai fazer uma obra, às vezes não faz o cálculo certo. Aí gasta mais do que imaginou, fica parado.
tem os investimentos, tem as dificuldades. Às vezes uma mulher fica grávida e ela tem tanta complicação na gravidez. Às vezes nasce uma criança, nasce com um problema de saúde. Às vezes você casa com uma pessoa, de repente você descobre que aquela pessoa tem uma doença incurável. Às vezes você tem uma frustração no meio do caminho, você tem uma situação no meio do caminho que te frustra e você vai fazer o quê? São os riscos que acontecem na vida de todo mundo. Mas Deus coloca na minha boca uma palavra para dizer para você hoje. Hoje é noite da retomada de construção das torres das nossas vidas. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta sua mão direita e fala assim: em nome de Jesus, eu vou mexer as águas da minha vida. E alguma coisa que possa estar parada, ela vai voltar a funcionar. Você pode dar um glória a Deus? Olha só. Lembra de uma coisa? Talvez você começou um curso. Vamos pegar uma coisa básica. O Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um. Está lá os livros caros que você comprou. Tudo parado. Um projeto que você teve, está lá parado. Esses dias eu fui visitar um barracão. Foi comigo uma pessoa que conhece máquina. Ele falou assim: será que a pessoa não quer vender essas máquinas aqui? Não, porque só essa máquina que está pendurada aqui em cima, usada, eu vendo por 100 mil reais. Quanto será que não foi comprada aquela máquina nova? Alguém fez um investimento de comprar aquela máquina, de pagar aquela máquina, de colocar ela para funcionar. Era um guincho poderoso que ficava lá em cima com uma rodana. Ele falou: isso aqui eu vendo por 100 mil usado. Tem quem compra. Está lá. Aí eu vou abrir um fast food, um restaurante, um lanche. Está lá parado, lá um monte de panela, um monte de coisas, utensílios domésticos. Você foi lá e comprou tudo novo. Está lá. Vai vender ainda alguém que é desconto e põe defeito. Olha os prédios, tem um prédio parado aqui em cima. Tem um prédio parado ali embaixo que vão demolir, estão falando faz tempo. Quantos prédios estão parados? Será que a pessoa começou a falar assim: eu vou fazer, vou deixar o esqueleto, aí eu vou parar? Não! Ninguém quer que alguém ria da pessoa. E eu profetizo na sua vida: ninguém vai rir de você mais não. É isso aí, meu irmão. Levantou a mão rapidinha para você também. É para todos nós. Ninguém vai rir de você, não. Não vão rir de você. Vão dar glória a Deus pela sua vitória. Você pode dar um aleluia aí? Possivelmente o que já gastou é mais do que falta. Estabeleça metas e ações. Metas e ações. Às vezes as coisas elas não são do dia para a noite. Vou contar uma experiência para você e nós vamos orar. O pastor que prega para você aqui hoje, um dia teve 18 anos de idade. E todo mundo com 18 anos de idade quer tirar a carteira de motorista, eu fui tirar a minha. De moto eu passei na primeira. Peguei a moto. Fiz o 8 lá que tem que fazer, voltei, não sei se é assim até hoje. O rapaz deu o sinal que eu podia vir, eu fui aprovado. Aí vamos de carro. Primeiro fazia baliza, é assim até hoje, faz baliza, garagem, depois rua. Fiz a baliza, coloquei o carro no lugar ali, certinho. O carro era um Fusca, tinha 5 pontos. Se você não passasse nenhum ponto, não tinha como errar. Era tudo marcado por dentro o carro. Aí vai fazer a garagem. Eu acho que fiquei nervoso, errei o pé do acelerador e do freio. Bateu uma roda antes da outra. Não bateu as duas juntas. O delegado me reprovou. Aquela reprova
atrapalhou a minha vida, você não sabe como. Eu fiquei com uma carteira de motorista pela metade. Eu tinha a carteira da moto, mas eu não tinha a carteira do carro. Eu já tinha passado uma etapa do carro e faltavam 2 etapas. Mas aí o pior aconteceu. Eu me acostumei a dirigir sem carteira de motorista. Com 20 anos eu me casei, com 22 eu já tinha uma filha, 23 a segunda, 24 a segunda, e eu tinha que trabalhar. E o meu serviço era ser vendedor. E eu dirigia um carro para vender. Sem carteira de motorista. Porque eu estava bloqueado por causa de uma reprova. Eu deixei a minha vida parada por causa de uma reprova. Por causa de um não. Bom, passamos umas dificuldades que talvez você não passou. 2 anos de carro, eu não tinha dinheiro para fazer o documento do carro. Então, eu não tinha carteira de motorista e não tinha documento no carro. E todo dia acordava de manhã e viajava, a Lourdes orava, e eu orava e falava assim, Deus, em nome de Jesus, me esconda da polícia. Irmão, como que Deus ouviu uma oração dessa? E eu achava que Deus ouvia essa oração. Porque eu ia e voltava, mas, irmãos, toda vez de virar uma rua, um gelo na barriga, andando por estrada de terra, quando você anda errado, você anda mais longe. Sabe o que eu descobri? Que andar certo não dá trabalho. Andar certo, irmãos, você pode andar solto, sim ou não? E aí, quando você está ruim, a confusão ela aumenta na sua vida. Sabe o que aconteceu? Caiu a placa do carro. A placa do carro da frente caiu. Em vez, sem carteira de motorista, documento vencido e a placa de identificação do carro caída, e eu queria que Deus me livrasse ainda. Sabe o que eu fiz? Em vez de ir lá na loja, comprar 2 parafusos de rosca, colocar ali, eu coloquei a placa no banco. Amanhã eu faço. Esse amanhã foram 4 meses. E eu saía cedo de casa, porque eu imaginava que a polícia não ia fazer comando cedo. Então, quando você anda errado, você anda mais longe e trabalha mais. E eu que profetizo na sua vida, vai trabalhar muito, mas vai trabalhar para você, vai ser abençoado, vai trabalhar certo. Não é o muito trabalhar, é o trabalhar certo. E aí, saí de casa cedo, fui ali por Charqueada, quem conhece Charqueada, entrei na avenida ali de Charqueada, a hora que eu viro a Rua do Lago, comando. 7h30 da manhã, um comando lá, parando todo mundo. A hora que eu olhei, quem estava lá? Seu Nico Semer. Era um policial já idoso. Quem conheceu o seu Nico lá de Charqueada? Conheceu? Não é parente seus não, né? Porque ele me ajudou muito, viu? Mas aquele dia eu queria matar ele. Mas ele me ajudou, ele ficou meu amigo. E ele era, irmãos, o povo chamava ele de zangão, porque ele não deixava ninguém passar. Quando eu virei o carro, eu vi, encostei o carro. E tinha uma loja do Rocha na esquina. Tem até hoje, quem vai de Ipeúna tem uma mercearia na esquina do Rocha. Eu desci com a pasta, falei, vou vender para o Rocha. Ainda cumprimentei a polícia. Oi. Eu tinha 25 anos. Aí o Rocha falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, vendendo. Ele falou, mas comprei de você esses dias mesmo.
Acabou de chegar a mercadoria sua. Fiquei 40 minutos no Rocha. Aí dá uma olhadinha assim, a polícia lá. Parecia que eles estavam assim, ó. Venha. Saí do Rocha. Liguei o carro. Não andei 10 metros. Eles. Documento. Falei, vencido. Carteira de motorista. Não tenho. Não adianta mentir. Vai falar que está em casa, que esqueceu. É pior. Ele falou, desce do carro. Ele falou, faz uns 4 meses que nós estamos de olho em você. Eu falei, é? Por causa da placa, a placa caída do seu carro. Eu só estou parando você por causa da placa. O anjo naquele dia não foi junto, irmão. Aquele dia foi o dia da lição. Aí ele fez a multa. Sem documento, sem placa. E sem carteira de habilitação. O que era ruim ficou pior. Aí ele falou assim, agora eu vou chamar o guincho para levar o carro lá no posto. Eu falei, ô senhor, deixa que eu levo o carro lá, vou chamar o guincho. Ele falou, mas você tem carta? Eu falei, eu não. Se coloca em pé para a gente terminar e orar junto. Aí o Tavinho foi lá me buscar para mim. O Tavinho aqui, ó. Tavinho tinha... Ele é um pouco mais velho do que eu, ele já tinha carta de motorista. Ele foi lá me buscar, foi lá me salvar. O homem me segurou lá, irmãos, até as 2 da tarde. Perdi o dia. Tomei um sabão dele. Ele falou assim, se a pastora Limpeúna, aí ficou pior ainda. Eu falei, mas eu estou naquela fase ainda de aprendizado. Aí ele me disse que eu precisava resolver a minha vida. Emprestei dinheiro. Fiz o documento do carro. Coloquei a placa antes de sair de lá já. Colocamos os parafusos. E fui vencer o último gigante que eu precisava vencer. Senão eu nem estaria aqui hoje. Às vezes você não está aonde você almeja estar, porque tem alguma construção parada na sua vida que é insignificante para o mundo, mas para você é o seu gigante. E você tem que vencê-la. Fui lá na autoescola, tirei a carteira de motorista e procurei o seu Semer. Toda vez que eu chegava encharqueado, eu procurava ele. Porque agora eu tinha documento, carteira de motorista e minha placa não estava caída. Sabe o que eu tive que fazer? Responder um processo no fórum por causa disso. Porque eu dirigia sem habilitação. Entendeu? Tudo porque um dia um pneu bateu na frente do outro. Aquilo paralisou alguma coisa da minha vida. Mas eu já pus para andar. E de lá para cá eu não quero deixar nada parado. Tudo que a gente começa, a gente tem que terminar, sim ou não? Queria chamar os pastores que vêm aqui. Vem aqui no altar, porque vai ter que subir aqui no altar para me ajudar. Faz favor. O Ministério do Louvor também toma o seu lugar. Alessandra, pega aquela bandeja de óleo para mim que está ali. Ó. Pode vir aqui, ó. Fica aqui na frente dos microfones. Vai dando um para cada um, fazendo um favor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Lourdes, vem cá também, faz favor. Marcela, está livre? Aqui. Quantos tem algumas coisas na sua vida que você precisa pôr para andar? Levanta a sua mão. Olha só, Lourdes, está aqui. Ó. Você precisa pôr para andar.
Graças a Deus. Fique com as suas mãos levantadas agora. E nós vamos orar por você. Vamos profetizar na sua vida. Às vezes um pneu bateu antes do outro, irmão. Mas isso não é o motivador. Isso é só uma cadeia que foi colocada na sua vida. Às vezes você fez cálculos errados. Mas hoje é noite de milagre. Hoje é noite das mãos abençoadas. É noite de amanhã ir lá resolver colocar os parafusos. Começa pelas partes mais fáceis, depois vai para as mais difíceis. Mas coloque essa construção para funcionar em nome de Jesus. Na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.